Hoje a gente vai mergulhar num sistema que é fundamental para o Brasil: o licenciamento ambiental. É ele que, no fim das contas, decide se uma nova rodovia, uma hidrelétrica ou uma indústria pode sair do papel. O objetivo é sempre buscar aquele equilíbrio delicado entre desenvolvimento e proteção da natureza. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? É um dilema que todo país em crescimento enfrenta. Aqui no Brasil, a resposta passa por um processo bem estruturado, pensado justamente para evitar que o progresso de hoje se transforme no desastre ambiental de amanhã. Para a gente entender como isso funciona, vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, por que essa ideia de licenciar existe? Depois, a diferença entre uma ação e sua consequência. Aí a gente vê quem é que manda nas aprovações, quais são as 3 licenças que todo projeto precisa ter e, por fim, o que é aquele super estudo exigido para as obras mais pesadas. Então, vamos lá. Ok, primeiro de tudo, de onde veio o licenciamento ambiental? Ele não apareceu do nada, não. Na verdade, foi uma resposta a desafios bem concretos que o Brasil enfrentou lá atrás, numa época de muita expansão. Pensa nos anos 70. O Brasil estava construindo obras gigantescas. A Transamazônica, Itapu, essas obras mostraram o tamanho do impacto que um projeto assim podia causar. Isso acendeu um alerta que levou, em 1981, à criação da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi aí que o licenciamento virou lei, virou obrigatório. E mais para frente, em 97, uma resolução do CONAMA veio para organizar a casa e criar o sistema que a gente conhece hoje. E essa aqui é a definição oficial. Presta atenção numa coisa: procedimento administrativo. Isso quer dizer que não é um favor, não é uma sugestão. É um processo formal do governo e, o mais importante, ele é preventivo. Ele olha o projeto desde o comecinho, lá na escolha do lugar, até a hora de começar a operar, para garantir que tudo está nos conformes. Agora vamos entrar no coração da análise ambiental. Dois conceitos que parecem simples, mas que são tudo: aspecto e impacto. Entender a diferença é a chave para saber se um projeto precisa ou não de licença. Imagina um analista olhando para um projeto. Ele precisa separar muito bem o que o projeto faz e qual é o resultado daquilo que ele faz. Essa distinção é a base de tudo. A lógica é simples: o aspecto é a causa, é a ação. Por exemplo, o ato de cortar árvores para uma construção. Já o impacto é o efeito, é a consequência, tipo a perda de casa para os animais que viviam ali. Um é a fonte, o outro é o resultado. E essa tabela deixa tudo bem claro. Para construir uma estrada, o aspecto é o desmatamento. O impacto, perda de biodiversidade. Numa mineração, o aspecto é usar a água do rio. O impacto, a contaminação dessa água. Entender essa relação de causa e efeito é o que permite prever e, principalmente, tentar diminuir os danos. Certo, já sabemos por que o licenciamento existe e o que ele avalia. Mas quem é que bate o martelo? Quem dá o sim ou não para essas licenças? Vamos ver como a responsabilidade é dividida. Então, olha só que importante: para evitar confusão e burocracia, a regra é clara. Um projeto só é licenciado por uma esfera de poder. Ou é o governo federal, ou é o estadual, ou o municipal. Não tem essa de um passar a bola para o outro. É um projeto, um responsável. A responsabilidade federal, que fica com o IBAMA, é só para os casos mais complexos e gigantes. A gente está falando de coisas que cruzam estados, como uma ferrovia, ou atividades de petróleo em alto mar, projetos em terras indígenas ou que mexem com energia nuclear também. Basicamente, os maiores desafios ficam com a União. E o resto? Bom, a regra é bem simples. Se o projeto não se encaixa naqueles casos federais, a bola geralmente fica com o órgão ambiental do estado. Agora, se o impacto for bem pequeno, bem localizado, contido dentro de uma cidade, aí a prefeitura mesma pode licenciar. Agora a gente chega no processo prático. Todo grande projeto licenciado precisa passar por um ciclo de 3 etapas, cada uma com sua própria licença. É como um passo a passo obrigatório. A jornada faz todo sentido. Primeiro vem a licença prévia, a LP. Ela é como um sinal verde para o conceito, dizendo: ok, essa ideia parece boa e pode ser feita nesse lugar. Depois, a licença de instalação, a LI, que libera a obra. É a fase do pode construir. E por último, só depois de tudo pronto e checado, vem a licença de operação, a LO. É o pode funcionar. Resumindo, planejar, construir e operar. Ah, e um detalhe muito importante: essas licenças têm prazo de validade. Uma LP, por exemplo, vale no máximo 5 anos. Isso força os projetos a andarem, a não ficarem parados para sempre. E garante também que as condições ambientais sejam sempre reavaliadas.
principalmente na hora de renovar uma licença de operação. Para fechar, vamos falar do estudo mais detalhado de todos, aquele que é exigido só para os projetos com maior potencial de transformar o meio ambiente, o famoso EIA/RIMA. A própria Constituição Federal diz isso. Se uma obra tem o potencial de causar uma degradação significativa, ela só pode ser aprovada depois de um estudo de impacto ambiental muito aprofundado. É o nível máximo de análise do sistema. Esse estudo, na verdade, são duas coisas, o EIA e o RIMA. O EIA é o documento bruto. Pensa num relatório enorme, super técnico, feito para cientista ler. Já o RIMA é a tradução disso para o público. Ele pega as conclusões do EIA e apresenta de um jeito fácil, com mapas e gráficos, para que todo mundo na comunidade entenda o que está acontecendo. Um é para técnico, o outro é para a sociedade. E que tipo de projeto precisa de um estudo desses? A lista é de peso. Rodovias duplicadas, aeroportos, portos, hidrelétricas, grandes indústrias, aterros sanitários. Basicamente, são obras que têm o poder de mudar a paisagem e a vida das pessoas de forma permanente. Então, para resumir a ideia toda, o licenciamento ambiental é, acima de tudo, uma ferramenta de prevenção. O grande objetivo não é correr atrás do prejuízo depois que o estrago já foi feito, mas sim antecipar os problemas, avaliar os riscos e garantir que o desenvolvimento aconteça de um jeito mais responsável. E isso tudo deixa uma reflexão final, né? O licenciamento é um sistema poderoso que foi criado décadas atrás. Mas hoje, com novas tecnologias surgindo e a crise do clima batendo na porta, a grande questão é: como a gente garante que essas regras evoluam na mesma velocidade dos desafios? Como ter certeza que o progresso de hoje não vai custar caro demais para o planeta de amanhã?